Bom dia, eu sou a professora Margaret e vou analisar um problema de um concurso público para a Marinha de 2019, que é da prova de português, matemática e física, a questão 21. Ela diz o seguinte: a figura acima mostra um objeto flutuando na água, contido em um vaso sustentado por duas molas, de constante elástica desconhecida. Numa situação de equilíbrio em que esse vaso de massa desprezível contém somente a água, as molas ficam comprimidas de X. Quando o objeto, cujo volume é 1/30 do volume da água, é inserido no vaso, as molas passam a ficar comprimidas de X'. Sabendo que, no equilíbrio, 60% do volume do objeto fica submerso, qual a razão X' sobre X? Esse problema trata de dois assuntos, basicamente. Fala um pouco sobre hidrostática, o princípio de Arquimedes, empuxo, e também a parte da física mecânica, tratando então de força elástica e equilíbrio dos corpos. Nosso sistema será o vaso de massa desprezível mais o seu conteúdo. Nós temos aí um sistema massa-mola atuando. Temos duas molas aqui, portanto, nós temos duas forças atuando sobre o nosso objeto, o nosso vaso com água. E nós temos, dentro desse vaso, água, portanto, existe aqui uma força, peso dessa água, portanto, peso do fluido, força gravitacional atuando sobre ele. E nós temos também a força gravitacional atuando sobre o objeto, portanto, o peso do objeto. Essas duas forças aqui, elas podem ser vistas como uma força só. Portanto, aqui é o peso total do que está inserido aqui no vaso. Sendo assim, esse peso total pode ser só o fluido ou pode ser o fluido mais o objeto. E as duas forças representadas aqui em azul estão relacionadas à força sobre a mola. Considerando a equação de equilíbrio sem o objeto, a somatória das forças, a resultante de forças, é nula. Portanto, duas vezes a força elástica menos a força peso do fluido é igual a zero. A força elástica é determinada pela lei de Hooke e é igual a constante elástica vezes a sua deformação. Portanto, F elástico nós vamos substituir por Kx. O peso do fluido é igual à força gravitacional que atua sobre ele. Portanto, é a massa do fluido vezes a sua aceleração da gravidade. Lembrando ainda que a massa do fluido é a densidade do fluido vezes o seu volume. Sendo assim, podemos escrever a nossa primeira equação como 2kx igual a densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes a gravidade. Quando nós inserimos o objeto,
a força total, a força gravitacional total é o peso do objeto mais o peso do fluido. Então, nossa equação de equilíbrio passa a ser 2 vezes a força elástica, menos o peso do objeto, menos o peso do fluido, e tudo isso igual a zero. Outra coisa que nós temos que pensar é sobre o que acontece sobre o objeto que está imerso no líquido. Tomando o objeto como sendo nosso sistema agora, nós vemos que ele está em equilíbrio. Portanto, além da força-peso que atua sobre ele, existe uma outra força que o mantém estático, que é a força de empuxo sobre ele, ou seja, a força que o líquido está exercendo sobre o objeto, e é oposta à força da gravidade. Então, nós temos que a força gravitacional sobre o objeto, o peso do objeto, é igual ao empuxo. O princípio de Arquimedes nos dá a expressão para o empuxo, que é a densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado, vezes a gravidade. Então, nós temos ali uma massa do fluido representado aqui pela densidade vezes o volume, massa do fluido vezes gravidade, uma força. Então, nós temos aqui que esta força sobre o fluido deslocado é igual ao peso do objeto. O enunciado nos diz que o volume deslocado ele é 60% do volume do objeto. Por isso, nós podemos escrever que o volume deslocado é igual a 0,6 vezes o volume do objeto. O volume do objeto também foi dado pelo enunciado, é 1 sobre 30 vezes o volume do fluido. Sendo assim, o volume deslocado é igual a 0,6 vezes 1 sobre 30 do fluido, do volume do fluido. Podemos substituir esse valor realizando esse cálculo, que dá 0,02. E vamos substituir aqui também. Sendo assim, nós podemos voltar para a equação de equilíbrio que nós tínhamos quando inserimos o objeto dentro do fluido, em que nós tínhamos 2 vezes a força elástica menos o peso do objeto menos o peso do fluido. Substituindo, temos então, com a nova deformação, 2 vezes a constante elástica vezes a nova deformação x', menos a densidade do fluido vezes 0,02 vezes o volume do fluido vezes a gravidade. E para o peso do fluido, a densidade do fluido vezes o seu volume vezes a gravidade. Somando esses dois, nós encontramos 0,02 mais 1 igual a 1,02. E obtemos, então, a equação 2, que é 2kx' igual a 1,02 vezes a densidade do fluido, vezes o volume do fluido, vezes a gravidade. Podemos dividir essa equação, equação 2, pela equação anterior, equação 1, em que nós tínhamos obtido 2kx igual a densidade do fluido vezes o volume vezes a gravidade. Sendo assim, nós temos
2kx' sobre 2kx igual a 1,02 vezes a densidade do fluido vezes o seu volume vezes a gravidade, dividido pela densidade do fluido vezes o seu volume vezes a gravidade. Simplificando, obtemos x' sobre x igual a 1,02. Voltando ao problema, a resposta certa é o item E, 1,02. Espero que eu tenha sido clara. Muito obrigada. Tchau.